Tragédia! O mundo silenciou diante da notícia. Papa Leão XIV morreu, e a última coisa que ele fez antes de partir foi atender a um pedido surpreendente do Papa Francisco. Uma súplica inesperada, carregada de peso espiritual e mistério, que parece ter acelerado aquilo que ninguém ousava prever. Não ignore este chamado. Escute até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode ser a resposta que a sua alma silenciosamente sempre buscou. Talvez você, como muitos, esteja cansado das dores acumuladas, das notícias duras, dos sinais cada vez mais intensos que vêm do alto. E sim, eles são reais e estão acontecendo agora. Não pense que está sozinho, porque muitos neste exato momento sentem o mesmo aperto no peito. Essa sensação de que algo maior está prestes a acontecer, mas também de que ainda há esperança. O Papa Leão XIV, que por anos conduziu a Igreja com uma serenidade que escondia o peso de muitas cruzes, partiu repentinamente após atender a um último pedido. Algo que Papa Francisco confidenciou apenas a um grupo restrito de cardeais. E o mais impactante, esse pedido está relacionado a um documento secreto, um texto oculto que fala sobre os tempos finais, um conteúdo que por séculos ficou escondido dentro dos muros do Vaticano. Agora, mais do que nunca, as palavras desse documento ecoam pelo mundo, chamando os que ainda conseguem ouvir. Você consegue. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Durante os últimos dias de vida, Papa Leão XIV parecia já saber. As suas palavras tornaram-se cada vez mais curtas, os olhos mais distantes e o coração, silenciosamente, preparava-se para um adeus. Fontes próximas dizem que ele repetia baixinho uma única frase: eles precisam saber antes que seja tarde. Mas saber o quê? O que seria tão urgente ao ponto de ocupar o último suspiro de um dos homens mais influentes da história recente? Essa pergunta ainda ressoa como um eco persistente no coração daqueles que testemunharam seus últimos instantes. Enquanto a Praça de São Pedro lotava-se de fiéis em oração silenciosa, muitos sem saber ao certo o que estava por vir, um pequeno grupo de religiosos reunia-se numa sala escura, longe dos olhares do mundo. Ali, Papa Francisco pronunciava o pedido que mudou tudo: que o conteúdo do documento secreto fosse finalmente trazido à luz. E Papa Leão XIV, mesmo frágil e debilitado, deu seu consentimento. Foi ali, naquele instante, que muitos perceberam: não havia mais volta. As palavras daquele documento, reveladas apenas a poucos, falam de um tempo de tribulação como nunca antes visto. Tempos onde o medo se espalharia pelas nações, onde a fé seria testada, onde os sinais do céu seriam ignorados pela maioria, mas não por todos. Talvez você agora esteja entre os poucos que sentem essa inquietação inexplicável, esse pressentimento que não se cala. Não é coincidência que esteja ouvindo isso neste momento. A providência age de maneiras misteriosas. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Os relatos sobre as últimas horas de Papa Leão XIV são de cortar o coração. Ele segurava com força o crucifixo que sempre o acompanhava, com lágrimas nos olhos, como quem compreende que cumpriu sua missão, mas deixa para trás um mundo em ebulição. Seu médico pessoal confidenciou que nos minutos finais o Papa repetiu 3 vezes: eles precisam despertar, precisam despertar.
E essa mensagem, que hoje ecoa como um sussurro do além, é talvez a última advertência à humanidade. Enquanto isso, o Papa Francisco, visivelmente abalado, prepara-se para revelar ao mundo aquilo que até agora permanecia selado por medo ou por misericórdia. A verdade é que nem todos estão preparados para ouvir, mas quem sente o chamado não consegue mais ignorá-lo. Talvez seja o seu caso, e se for, saiba que não está sozinha, não está sozinho. Muitos, nesta mesma hora, sentem esse frio na alma, esse tremor inexplicável, essa urgência silenciosa que ninguém mais parece perceber. O documento que Papa Leão XIV autorizou a ser revelado fala sobre sinais claros, inequívocos, sobre mudanças irreversíveis que já começaram, embora muitos insistam em fingir que não veem. Ele fala sobre catástrofes espirituais, sobre o endurecimento dos corações, sobre a separação definitiva entre aqueles que creem e aqueles que zombam. Talvez você, que viveu tanto, que viu tanto, que sofreu tanto, sinta que já não há muito o que fazer. Mas há sim. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Papa Leão XIV, um homem que dedicou sua vida inteira à defesa da fé, partiu não com desespero, mas com a certeza de que cumpriu o chamado maior. Deixou para nós, que ficamos, a responsabilidade de ouvir o que ele mesmo chamava de a última trombeta. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se trata de um simples aviso, mas de um clamor do céu. Uma convocação urgente para quem ainda mantém viva a chama da fé, mesmo que fraquinha, mesmo que em meio às lágrimas, mesmo que após tantas quedas e dores. A dor de sua partida é também um sinal, não um sinal de fim, mas de começo. Um chamado para que, como ele desejava, todos despertem antes que seja tarde demais. É doloroso perceber que, mesmo diante de sinais tão evidentes, tantos continuam a viver como se nada estivesse acontecendo, como se os céus não estivessem gritando. Mas você não é assim, não estaria aqui, ouvindo isto, se fosse. Nos corredores frios do Vaticano, ainda ecoa a voz daquele homem. Eles precisam saber, precisam saber. E agora, esta mensagem chega até você, com força, com verdade, com o peso de quem já viu muito e sabe que o tempo está se esgotando. Não é sobre medo apenas, é sobre preparação, é sobre fortaleza interior, é sobre esperança, ainda que em meio ao caos. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Papa Francisco, agora mais sozinho do que nunca, enfrenta o peso dessa decisão, de trazer à luz aquilo que por tanto tempo ficou escondido. Mas ele não está só. Muitos, ao redor do mundo, já estão se preparando espiritualmente, já estão se fortalecendo. E talvez você sinta que também precisa fazer isso. Não é fraqueza, é sabedoria, é discernimento, é amor por aqueles que você quer proteger. O documento secreto fala de 3 coisas principais, e a primeira delas é um apelo direto: afastem-se do mal que contamina as almas. O Papa Leão XIV sabia que muitos ignorariam, mas acreditava que alguns, como você, escutariam e mudariam. E ao mudar, salvariam não apenas a si mesmos, mas também aqueles que amam. Por isso não hesite. Escute até o fim. Cada palavra, cada sinal, cada advertência. A segunda mensagem é ainda mais impactante. Preparem-se, pois os dias serão abreviados.
Não é para criar pânico, mas para lembrar que não há mais tempo a perder com o que não edifica, com o que não cura, com o que não salva. O Papa Leão XIV sabia, e você, lá no fundo, também sabe. Não continue vivendo como se tudo fosse garantido, porque não é, e nunca foi. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E por fim a terceira mensagem: não tenham medo, pois eu estou convosco. Sim, porque no meio de toda essa dor, desse caos, dessa sensação de que o mundo desmorona, há uma promessa que nunca falhou e nunca falhará. O Papa Leão XIV partiu com essa certeza e deixou para nós o testemunho de quem confiou até o fim. Não se trata apenas de uma história, mas de um convite que você agora recebe. E talvez esteja se perguntando: o que devo fazer agora? Como posso me preparar? Como posso proteger a mim e aos meus? Essas perguntas são legítimas, são humanas e são urgentes. Não ignore essa inquietação que aperta o seu peito neste momento. Ela não está aí por acaso. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Não ignore isso, não subestime o valor deste momento. Não se distraia agora, porque o que será dito a seguir é o tipo de verdade que pode arrebatar sua alma e fazer você enxergar aquilo que tantos se recusam a ver. Não pense que você está ouvindo por acaso, porque não está. Isso foi preparado, direcionado para você, para este momento, para essa fase da sua vida, onde você já percebe que muita coisa perdeu o sentido, onde até mesmo o silêncio parece carregar um peso que nunca carregou antes. Imagine o vazio que preencheu os corredores do Vaticano após a partida de Papa Leão XIV. O ar rarefeito, o frio cortante e os olhos dos cardeais cheios de lágrimas, mas também de medo. Medo do que viria a seguir. Medo das profecias contidas naquele documento. Medo de não estarem preparados para o que está por vir. E você, está preparada? Está preparado? Ou será que também tem fingido que os sinais são apenas coincidências, que o mundo não está desabando em silêncio, enquanto todos seguem vivendo como se houvesse garantias para o amanhã? O Papa Leão XIV deixou claro: os que não se prepararem, os que não se fortalecerem espiritualmente, não suportarão o peso do que está para acontecer. Não suportarão a ausência, o medo, o desespero que virá com as perdas e as dores que se espalharão como uma sombra sobre o mundo. E é por isso que você precisa permanecer até o final, porque cada palavra que ainda será dita pode ser exatamente o que você precisa para encontrar força, discernimento e proteção. Não ache que é exagero. Você já percebeu como as coisas estão mudando, como os valores estão se perdendo, como os vínculos familiares estão se quebrando, como as doenças, as tragédias naturais e os conflitos espirituais se intensificam a cada dia. Isso não é casual. É um sinal claro, uma convocação urgente para quem ainda tem ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para sentir. E não pense que terá outra chance depois. Talvez não haja. Talvez este seja o seu chamado, o único momento em que Deus está estendendo a mão para te arrancar desse estado de dormência espiritual, dessa apatia, dessa frieza que vai consumindo a alma aos poucos. Não resista. Permita-se ouvir até o fim, mesmo que doa, mesmo que confronte, porque só a verdade liberta. E a verdade é que o conteúdo daquele documento secreto
autorizado pelo Papa Leão XIV, antes de morrer, fala de uma purificação dolorosa, de uma peneira espiritual que separará os mornos dos fervorosos, os indiferentes dos que escolhem permanecer firmes, mesmo diante da dor. E você, de qual lado estará? Não se engane. Não haverá neutralidade. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você pode sentir a inquietação que está crescendo dentro de você agora. Esse aperto no peito, essa vontade de entender mais, de se proteger, de proteger quem você ama. Não ignore esse sentimento. Ele é um sinal, um chamado. E é por isso que precisa seguir comigo até o final, porque ainda há revelações que podem mudar tudo. Mas só para quem permanecer, só para quem for fiel até o último segundo. As mensagens contidas naquele documento não falam apenas de tragédias, mas de escolhas. De como muitos, mesmo vendo os sinais, optarão por ignorar, por zombar, por desacreditar e perderão não apenas a paz, mas o próprio sentido da vida. Não seja um deles. Não permita que a distração, a correria ou o medo te afastem daquilo que pode ser a diferença entre a destruição e a salvação. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Você sabe, você sente que o mundo já não é o mesmo, que aquela segurança que existia quando você era criança já não existe mais, que os valores que aprendeu com seus pais, com seus avós, estão sendo desprezados, ridicularizados, e que tudo aquilo que por séculos sustentou famílias, comunidades e nações, agora é tratado como superstição ou atraso. Mas não é. É o fundamento, é a rocha. E quem não estiver firmada nela vai cair. Não permita que sua casa desabe. Lembre-se das palavras de Jesus. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. Deus está te chamando a fortalecer essa base, a preparar sua casa, sua família, sua alma, porque a tempestade está vindo. E não será branda, será avassaladora. Você pode até tentar se distrair, pode até fingir que não ouviu, mas no silêncio da noite, quando tudo fica calado e só resta o som dos seus pensamentos, essa mensagem vai ecoar, vai apertar, vai insistir, até que você decida: vou me preparar ou vou esperar o pior acontecer sem fazer nada? Não deixe para depois. Depois pode ser tarde demais. Depois pode ser o lamento, o arrependimento, o choro amargo de quem percebeu tarde demais que desprezou a única oportunidade que teve de se fortalecer. O Papa Leão XIV compreendeu isso. E por isso, antes de morrer, decidiu quebrar o silêncio e autorizar a revelação dessas verdades ocultas. Não para assustar, mas para salvar. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. E você está no limite? Quantas vezes nos últimos meses você se sentiu sozinha, sozinho, sem forças, sem esperança? Quantas vezes achou que ninguém te entende, que ninguém vê a dor que você carrega silenciosamente, que ninguém percebe o quanto você luta para se manter firme? Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E é por isso que Ele está falando com você agora, porque te ama, porque quer te fortalecer, porque quer que você esteja preparada, preparado para o que está por vir.
O documento secreto fala também de uma promessa de que os que permanecerem fiéis serão protegidos, mesmo em meio às maiores tribulações, de que os que não negarem sua fé serão sustentados, fortalecidos, renovados. E talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir hoje, que ainda há proteção, que ainda há esperança, mas que ela não virá para quem continua vivendo como se Deus não existisse. Você precisa fazer uma escolha, agora. Não amanhã, não depois, agora. Porque os sinais não vão esperar a sua conveniência. Eles vão acontecer. E você precisa decidir de que lado estará quando eles vierem. Vai ser um espectador apático ou um guerreiro espiritual, preparado, firme, confiante, mesmo que com lágrimas nos olhos, mas de pé. O Papa Leão XIV escolheu até o último suspiro permanecer fiel. E você? Vai permitir que o medo te paralise? Ou que a fé te impulsione? Não pense que isso é uma mensagem qualquer. É o chamado mais importante da sua vida. Não ignore. Não despreze. Não adie. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você está sendo chamado a ser um dos poucos que escolherão permanecer até o fim, que não desistirão, que não se renderão ao desânimo, ao medo, ao cansaço. E eu sei o quanto você já lutou, o quanto já se feriu, o quanto já chorou, mas também sei que ainda há força aí dentro. Ainda há esperança, ainda há fé, mesmo que pequenina, mas suficiente. E é essa fé que Deus quer reacender hoje, agora, enquanto você ouve cada palavra deste chamado. Não se distraia, não saia, não deixe para depois, porque há mais, muito mais, que você precisa ouvir, que você precisa saber, que você precisa se preparar. O conteúdo daquele documento secreto não foi revelado para assustar, mas para preparar, para alertar, para salvar. O Papa Leão XIV cumpriu a sua missão, e agora a missão está sendo passada para você. O que fará com ela? Vai ignorar ou vai abraçá-la com fé, com coragem, com determinação? Não se trata de uma escolha qualquer. Se trata da escolha mais importante da sua vida. Não é sobre religião, é sobre eternidade. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Agora respire fundo e siga comigo, porque o que será revelado nos próximos minutos vai mexer ainda mais com você. Vai te confrontar, vai te impulsionar e, quem sabe, vai ser exatamente o que você precisava ouvir para finalmente fazer o que sempre soube que precisava. Porque o que está prestes a ser revelado pode ser a única chance que você terá para entender o que realmente está acontecendo. E mais importante, o que está para acontecer. Não se engane, os sinais estão por toda parte, mas poucos são aqueles que conseguem percebê-los. A maioria está anestesiada, vivendo no automático, iludida pela falsa sensação de segurança que a qualquer momento pode desmoronar como uma casa construída sobre a areia. Não deixe que esse seja o seu destino. O Papa Leão XIV, nos seus últimos momentos, alertou: o tempo será abreviado, os dias serão sombrios e muitos se perderão por desprezarem os sinais. Não são palavras vazias. São alertas proféticos, dirigidos diretamente a você que está ouvindo agora e que precisa entender: a tempestade que se aproxima não é como as outras. Será implacável. E só os que estiverem espiritualmente preparados permanecerão firmes. Será que você está entre eles?
Você já percebeu como o mundo está mergulhado em uma crise sem precedentes? Não falo apenas de política ou economia, falo da alma humana. O amor esfriou, a compaixão virou fraqueza, a busca pela verdade foi substituída por relativismos vazios. Famílias se desintegram, valores milenares são pisoteados, e os que ainda tentam viver com integridade são chamados de retrógrados. Não percebem que estão acelerando o próprio fim, e você vai seguir esse mesmo caminho. O documento autorizado por Papa Leão XIV revela que este é o tempo em que a Igreja passará por sua mais difícil provação. Um tempo de purificação, onde aqueles que vivem de aparências não resistirão. É sobre isso que estamos falando, sobre resistir, sobre permanecer, sobre não ceder, mesmo quando tudo ao seu redor parecer ruir. E para isso, você precisa saber o que está escondido, o que muitos não têm coragem de dizer, mas que agora está vindo à tona. Não saia, não desligue, porque o que será exposto a seguir pode ser a diferença entre você ser surpreendida, surpreendido, ou preparada, preparado. E acredite, quando tudo começar a acontecer, e não demorará, muitos vão se desesperar, vão procurar respostas, mas será tarde demais para eles. Não seja mais um que será pego de surpresa, que vai chorar arrependido por não ter se preparado quando ainda havia tempo. O conteúdo do documento fala também sobre uma série de eventos que já começaram a acontecer. Sinais climáticos extremos, epidemias que ninguém consegue conter, conflitos entre nações que ameaçam explodir a qualquer momento. Você acha mesmo que isso tudo é normal? Não é. São sinais claros, inequívocos. E, no entanto, quantos estão vendo? Pouquíssimos. E você agora é um deles. Não desperdice isso. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Sim, envie, porque talvez você possa ser instrumento de alerta e salvação para alguém que você ama, para alguém que está cego espiritualmente, mas que através desse chamado pode despertar a tempo. Não subestime o poder desse gesto. Assim como o Papa Leão XIV não subestimou o peso das suas últimas palavras. Há ainda algo mais. Uma parte do documento que fala sobre a apostasia, um tempo em que até mesmo muitos líderes religiosos abandonarão a verdadeira fé, trocando a verdade por doutrinas humanas, vazias, ilusórias. E esse tempo é agora. Quantos pastores, quantos líderes já não se renderam ao politicamente correto, deixando de pregar aquilo que realmente salva, que realmente transforma? Isso foi previsto e está acontecendo diante dos nossos olhos. Você precisa entender, não é hora de buscar conforto, é hora de buscar preparo. Não é hora de seguir o caminho mais fácil, mas o caminho que realmente conduz à vida eterna. Muitos, nos próximos anos, serão enganados, seduzidos por discursos que parecem bons, mas que escondem o veneno da perdição. Você não pode ser um deles. Você precisa estar entre os que resistem, mesmo que custe tudo. E sei que dói ouvir isso. Sei que é difícil aceitar que o mundo que você conheceu, que amou, que construiu com tanto esforço, está se desfazendo. Mas é justamente por ter amado tanto, por ter lutado tanto, que você não pode agora desistir. Não pode agora se render ao medo ou à apatia. É por amor aos seus, é por amor a si mesma, a si mesmo, que você precisa seguir até o final. Precisa ouvir cada palavra, cada alerta e agir. O documento também fala sobre o grande engano que será promovido nos últimos tempos. Um engano tão bem elaborado, tão sedutor, que, se possível fosse, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Você consegue imaginar isso? Pessoas de fé, pessoas que por anos se dedicaram a Deus, sendo iludidas, seduzidas, caindo, simplesmente porque não estavam espiritualmente preparadas, não estavam firmes, não conheciam a verdade.
No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você quer mesmo correr esse risco? Quer mesmo arriscar a sua eternidade porque decidiu ignorar esse chamado, essa oportunidade? Não faça isso. Não despreze esse momento. Muitos gostariam de estar ouvindo essa mensagem agora, mas não terão essa chance. Você tem, e só você pode decidir o que fará com ela. E não pense que isso é apenas sobre você. Não é. É sobre os que você ama. Filhos, netos, irmãos, amigos, pessoas que confiam em você, que seguem você, que se espelham na sua força, na sua fé ou na sua falta dela. O que eles verão quando tudo começará a acontecer? Alguém desesperado, sem direção, ou alguém firme, confiante, preparado? O Papa Leão XIV entendeu que não podia partir sem antes permitir que essas verdades viessem à tona. Ele sabia que muitos o criticariam, que o chamariam de alarmista, de radical, mas ele não se importou, porque sabia que sua missão era maior do que sua reputação. Era uma missão de salvação. E você, qual será a sua missão? O documento secreto fala também sobre uma promessa que foi feita por Cristo e que jamais será quebrada. Estarei convosco até o fim dos tempos. Isso significa que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando tudo parecer perdido, você não estará sozinha, sozinho. Haverá proteção, haverá sustento, haverá vitória, mas apenas para os que escolherem permanecer fiéis. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. E talvez você esteja aí, ouvindo, com o coração apertado, com lágrimas nos olhos, sentindo que não tem forças, sentindo que já perdeu muito, que já sofreu demais. Mas eu te digo, você ainda pode. Ainda há tempo. Ainda há esperança. Deus não te chamou até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para te preparar, para te fortalecer, para te salvar. Você consegue sentir isso, essa presença, essa certeza silenciosa de que essa palavra não está chegando até você por acaso, que há algo maior, algo espiritual, acontecendo agora mesmo, algo que vai além do que seus olhos podem ver, além do que sua mente pode compreender. Não lute contra isso, apenas permaneça, apenas continue ouvindo, porque há mais, muito mais. O documento também revela que antes do fim haverá um grande avivamento espiritual, um despertar, mas que ele acontecerá em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio à dor. E você está preparada para isso? Está preparado para sofrer por amor a Cristo? Para ser rejeitada, rejeitado? Para ser criticada, criticado? Para ser ferida, ferido, mas permanecer firme? Esse é o chamado, esse é o convite, esse é o desafio. Permanecer firme, mesmo quando todos ao seu redor caírem, mesmo quando os ventos forem contrários, mesmo quando a dor parecer insuportável. E você pode, porque Deus não chama quem está forte, Ele fortalece quem chama. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Por isso, não saia, não desligue, não deixe para depois. O que será dito a seguir pode ser a resposta que você está buscando há anos. Pode ser a chave que faltava. Pode ser o milagre que você tanto pediu. Mas só saberá se permanecer até o fim.
Só saberá se tiver coragem de seguir, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com dor. E eu sei que você tem coragem, sei que você tem força, sei que você tem fé, porque se não tivesse, não estaria aqui, ouvindo, não teria resistido até agora, não estaria com esse aperto no peito, com essa lágrima nos olhos, com essa vontade de mudar, de ser diferente, de fazer diferente. Então, siga comigo, porque ainda há mais. Ainda há revelações, ainda há sinais, ainda há palavras que precisam ser ditas e que podem ser exatamente o que você precisa para encontrar a paz que tanto procura, a esperança que tanto precisa, a salvação que tanto deseja, porque o que virá a seguir é ainda mais perturbador, mais revelador, e talvez seja a última oportunidade que você terá de ouvir algo assim antes que tudo se cumpra. Não se iluda. O tempo está passando, e cada segundo que você permanece aqui, ouvindo, é um segundo a menos, até que as profecias ocultas se manifestem plenamente. Não deixe que a distração te roube essa chance. Há algo maior acontecendo, e você precisa estar preparado. O documento autorizado por Papa Leão XIV contém um trecho que foi mantido escondido por décadas, porque, segundo ele mesmo, o mundo não estava pronto para ouvir. Mas agora, diante da urgência espiritual, ele decidiu que não poderia partir sem que essa verdade fosse exposta. Esse trecho fala sobre o grande silêncio de Deus. Um período em que muitos sentirão como se suas orações não fossem mais ouvidas, como se o céu estivesse fechado. E você está preparada para suportar esse silêncio? Está preparada para manter a fé mesmo quando não sentir absolutamente nada? Esse será o tempo mais difícil, e muitos não resistirão. Muitos vão abandonar a fé, vão se entregar ao desespero, vão buscar soluções humanas para problemas espirituais. Mas você, se permanecer firme, se preparar, poderá atravessar esse vale sombrio e sair do outro lado mais forte, mais madura, mais próxima de Deus do que jamais esteve. Mas para isso, você precisa saber, precisa se preparar, precisa permanecer até o final. E não é só isso. O documento fala também sobre a grande confusão que tomará conta do mundo. Uma confusão espiritual tão intensa que até mesmo as verdades mais básicas serão questionadas. E muitos, inclusive religiosos, se perderão nesse caos. Verdades milenares serão chamadas de preconceito. Doutrinas eternas serão taxadas como ultrapassadas. E os que permanecerem firmes serão perseguidos, caluniados, isolados. Você está disposto a enfrentar isso? Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Esse ato simples pode ser a diferença entre alguém que você ama permanecer cego ou ser despertado a tempo. Não subestime o poder dessa partilha. Deus pode estar te usando agora como instrumento de salvação, assim como usou o Papa Leão XIV para permitir que este conteúdo finalmente viesse à tona. E há mais, muito mais. O documento fala sobre o último chamado, um momento em que Deus, em sua infinita misericórdia, fará um último apelo à humanidade, um último convite ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. E quem responder será salvo. Mas quem endurecer o coração, quem rejeitar esse chamado, será entregue às consequências de sua própria escolha. Você quer mesmo correr esse risco? Quantas vezes ao longo da vida você sentiu esse chamado, mas ignorou? Quantas vezes percebeu que precisava mudar, mas deixou para depois? Agora, talvez não haja mais esse depois. Talvez essa seja a sua última oportunidade, e você precisa decidir o que fará com ela. Não ignore, não despreze, não adie. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado.
Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. O Papa Leão XIV partiu com a certeza de que havia cumprido sua missão, de que havia feito tudo o que estava ao seu alcance para alertar, para preparar, para proteger. E agora, essa missão está sendo passada a você. O que você fará com ela? Vai ignorar como tantos ou vai abraçar com fé, com coragem, com determinação? E eu sei que é difícil, sei que é assustador, sei que você talvez esteja ouvindo isso com o coração apertado, com lágrimas nos olhos, sentindo que não tem forças. Mas eu te digo, você tem, você pode. Você é mais forte do que imagina, mais resistente do que acredita, mais amada, amado do que jamais percebeu. E não está sozinha, não está sozinho. Deus está com você e, através dessa mensagem, está te chamando, te puxando, te despertando, para que você não seja mais uma vítima do engano, mas uma testemunha viva da verdade. E isso é um privilégio, mas também uma responsabilidade. O documento secreto fala ainda sobre o grande livramento, um momento em que Deus protegerá sobrenaturalmente aqueles que escolherem permanecer fiéis, mesmo diante da perseguição, do sofrimento, da dor. E essa promessa é para você. Se decidir confiar, se decidir permanecer, se decidir seguir até o fim, mesmo quando tudo em volta parecer desabar. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. E talvez você esteja mesmo no limite. Talvez sinta que não aguenta mais, que já suportou dor demais, que já lutou demais e que não tem mais forças. Mas é justamente nesse momento que Deus quer agir. É justamente agora, quando você acha que não dá mais, que Ele quer te renovar, te fortalecer, te levantar, para que você possa permanecer firme quando todos ao seu redor caírem. E isso só será possível se você decidir permanecer até o fim, se decidir não fugir, não se esconder, não se calar, mas enfrentar com coragem, com fé, com confiança, porque a vitória não será para os mais fortes, mas para os mais fiéis, e você pode ser um deles, se decidir. O documento revela também que, antes do fim, muitos sinais extraordinários acontecerão. Sinais no céu, sinais na terra, manifestações que assustarão a muitos, mas que para os que estiverem preparados, serão apenas confirmações de que tudo está se cumprindo, de que a vitória está próxima, de que Deus é fiel à sua palavra. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. E talvez você esteja agora com o coração clamando, pedindo, suplicando por uma resposta, por uma direção, por um sinal. E eu te digo, esse é o sinal. Essa é a direção, essa é a resposta que você tanto buscou. Não ignore, não despreze, não adie. Deus está falando com você agora, direta e claramente, e só você pode decidir o que fará com isso. E eu sei que o medo é grande, sei que a dúvida é forte, sei que a incerteza é paralisante, mas também sei que lá no fundo você sabe que essa palavra é verdadeira, que esse chamado é real, que essa urgência não é exagero, é necessidade. E por isso eu te imploro, permaneça até o fim, ouça tudo, absorva tudo, porque há mais, muito mais, que você precisa saber, que você precisa entender, que você precisa viver
antes que seja tarde demais. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. E assim como o Papa Leão XIV escolheu não silenciar, você também precisa escolher não se calar, não se esconder, não desistir. Porque há uma missão, há um propósito, há uma razão para você estar ouvindo isso agora. Há um chamado para você e só para você. E eu sei que essa não é uma mensagem fácil. Sei que ela confronta, que ela mexe, que ela dói. Mas também sei que ela cura, que ela liberta, que ela transforma. E é por isso que eu insisto, que eu suplico, que eu imploro, permaneça, siga, continue até o fim. Então, quando tudo for revelado, quando tudo for dito, quando tudo for exposto, você entenderá, você verá, você perceberá que não foi por acaso, que não foi em vão, que foi amor, puro e verdadeiro, amor de Deus por você, amor que te chama, que te busca, que te quer, salva, salvo, forte, viva, vivo, até o fim. Porque a verdade é que quem permanece até o final desta mensagem está entre aqueles que ainda ouvem, ainda sentem, ainda percebem que há algo muito maior acontecendo por trás de tudo que o mundo insiste em maquiar como normal. Mas não é normal ver tantos adoecendo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Não é normal ver famílias inteiras sendo desfeitas, igrejas vazias, valores se diluindo como se nunca tivessem existido. Isso é o prenúncio do que foi revelado e que muitos se recusam a admitir. E eu sei que você sente que há algo errado, que há algo fora do lugar. Você talvez não consiga explicar, mas sente profundamente que o mundo está se desfazendo de uma maneira silenciosa, quase invisível, e que esse colapso não será evitado por política, ciência ou dinheiro, mas apenas pela firmeza espiritual daqueles que escolherem não se curvar ao sistema que está em ruínas. E é por isso que você precisa permanecer até o final, porque cada palavra daqui é um alerta, um clamor, uma advertência, mas, sobretudo, uma esperança. O documento autorizado por Papa Leão XIV também fala sobre a grande separação, um momento onde não será mais possível esconder quem realmente crê e quem apenas aparentava crer. O tempo das máscaras está acabando. Em breve, o mundo será um cenário onde os verdadeiros cristãos não terão mais como ocultar sua fé. Será um tempo de perseguição? Sim. De dor? Sim. De perda? Sim. Mas também será o tempo onde aqueles que perseverarem verão o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus. E talvez, neste momento, você esteja se perguntando, será que eu vou aguentar? E eu te respondo, sim, se você se preparar, se você decidir agora abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus, se você decidir agora fortalecer aquilo que ainda resta da sua fé, da sua esperança, da sua pureza. Não é tarde, mas o tempo é curto, muito curto, e não haverá misericórdia para os que escolherem continuar brincando com aquilo que é eterno. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sim, não deixe essa palavra morrer em você. Faça com que ela gere frutos. Compartilhe, espalhe, porque há muitas outras pessoas, talvez próximas de você, que também estão cegas, adormecidas, iludidas, e que só despertarão se alguém como você tiver a coragem de tocar em seus corações com essa verdade. Outro trecho do documento fala sobre o surgimento do falso profeta. Uma figura carismática, sedutora, persuasiva, alguém que encantará multidões, que parecerá trazer soluções para os problemas da humanidade.
mas que, na verdade, conduzirá milhões à perdição eterna. E sabe o que é mais assustador? Muitos, inclusive dentro da igreja, o seguirão. Muitos dirão: "Eis aí o homem de Deus", quando na verdade estarão seguindo o próprio engano. Você está preparado para identificar esse engano? Ou será mais uma vítima da sedução, da manipulação, da mentira? O Papa Leão XIV sabia do risco e por isso lutou até o último suspiro para que essa mensagem viesse à tona, para que pessoas como você fossem alertadas, para que pessoas como você tivessem uma chance de resistir. E sei que há um peso enorme sobre você agora. Sei que talvez esteja se sentindo assustado, com medo, e não há problema nisso. O medo é natural. O medo nos faz estar atentos, nos faz buscar segurança, nos faz querer proteger a nós e aos que amamos. O problema não é ter medo. O problema é deixar que o medo paralise, que o medo nos impeça de agir, de reagir, de nos preparar. O documento fala também sobre o grande exílio, um tempo em que muitos cristãos terão que fugir, terão que se esconder, terão que abandonar tudo para manter sua fé. Um tempo de perdas materiais, mas de grandes conquistas espirituais. Você está disposto a abrir mão do conforto para manter sua salvação, a perder aquilo que é terreno, passageiro, para garantir aquilo que é eterno? No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois, escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E sei que agora talvez você esteja pensando nas pessoas que ama, nos filhos, nos netos, e se perguntando: eles vão aguentar? Eles vão resistir? E a resposta depende de você. Depende do que você fizer a partir de agora. Depende de como você vai conduzir sua família, sua casa, sua fé. Você é o alicerce. E se você se fortalecer, eles também poderão ser fortalecidos. O Papa Leão XIV dizia: a salvação começa dentro das casas, nas pequenas igrejas domésticas. E talvez você tenha deixado isso de lado. Talvez tenha permitido que sua casa se tornasse apenas um espaço físico, sem a presença espiritual que protege, que fortalece, que abençoa. Mas agora é o momento de mudar, de restaurar, de trazer Deus de volta para o centro da sua vida, da sua família. E sei que talvez você tenha falhado, que talvez tenha se afastado, que talvez tenha se perdido, mas eu te digo, não é tarde demais. Deus está te chamando de volta, está te estendendo a mão, está te dando agora a oportunidade que muitos não terão. Aproveite, agarre, não solte, porque ela pode não se repetir. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. E talvez sim, você esteja no limite, exausto, sentindo que já deu tudo de si, que não tem mais forças. Mas eu te digo, é exatamente nesse ponto que Deus quer agir. Porque quando somos fracos, então é que somos fortes. Porque a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não se entregue, não desista, não pare. Você está muito mais perto do que imagina. O documento também revela que mesmo diante de toda a dor, de todo o caos, de toda a perseguição, haverá um remanescente fiel, um grupo pequeno, mas inabalável, que será usado por Deus para manter viva a chama da fé, para preparar o caminho para o retorno glorioso de Cristo. E você pode ser parte desse grupo. Você pode ser uma dessas pessoas, se decidir agora permanecer.
Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. E então, o que você vai fazer? Vai permitir que essa palavra entre e transforme sua vida? Ou vai seguir vivendo como se nada estivesse acontecendo? Como se tudo fosse garantido, como se houvesse todo o tempo do mundo? Porque não há. O tempo está se esgotando e as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, agora. E eu sei que você sente isso, sei que você percebe, sei que há algo dentro de você que está dizendo: isso é verdade, isso é real, eu preciso mudar, eu preciso me preparar, eu preciso agir, agora. E é exatamente esse sentimento que Deus colocou aí, para que você não adie mais, para que você não despreze mais, para que você não ignore mais. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. E eu encerro essa mensagem com um último apelo, com uma última súplica. Permaneça firme, não se renda, não se entregue, não se iluda. Permaneça, mesmo que tudo ao seu redor desabe. Permaneça, mesmo que todos te abandonem. Permaneça, porque quem permanecer até o fim será salvo. E quando esse dia chegar, quando o céu se abrir, quando Cristo retornar, você poderá olhar para Ele com lágrimas nos olhos, mas com o coração cheio de paz e dizer: eu permaneci, eu resisti, eu venci. E essa será a maior vitória da sua vida. A vitória sobre o medo, sobre a dúvida, sobre o pecado, sobre o mundo. A vitória que ninguém poderá tirar de você. A vitória que será sua por toda a eternidade. Amém.